Olá! Nesse trabalho, eu, Lucilene e a Carla faremos a relação do artigo intitulado como A Violência é Cega, reflexões em torno de ensaios sobre a cegueira de José Saramago, o poema O Bicho de Manuel Bandeira e a entrevista do autor português José Saramago. Bom, após conhecermos o ensaio sobre a cegueira, nos pegamos fazendo reflexões sobre a nossa sociedade. O autor, Gilberto Teixeira Lopes, em seu artigo, vai apontar que a literatura auxilia como um mecanismo para mergulhar na alma humana. E isso para causar os mais diversos sentimentos obscuros e profundos. E dessa forma acontece o ensaio sobre a cegueira. Como eu disse antes, causa essa reflexão, esse impacto no leitor. Bom, o tema retratado na obra de José Saramago é a violência, e a dor humana é apresentada em um estado caótico. E no poema O Bicho, a dor humana, na verdade o próprio ser humano, é apresentado como um ser miserável, o que também nos faz refletir sobre a nossa realidade, né? Dessa forma, nas duas obras encontramos a característica principal da literatura, que segundo Cândido, é a de humanizar. Então, a literatura que humaniza. E José Saramago, ele toca na ferida do leitor com esse livro. Então, esse leitor acaba fazendo a relação, né, dos fatos narrados com a sua própria realidade. Então, relacionando o poema O Bicho com esse artigo, podemos observar primeiramente a questão da característica literária. Então, o uso da metáfora, pois em ambas temos a presença dessa figura de linguagem, né? A metáfora. Tanto na obra de José Saramago, discutida no artigo em estudo, onde a cegueira ela é colocada como metáfora para a violência que é cometida na sociedade constantemente. E também acontece isso no poema de Manuel Bandeira, O Bicho, onde o autor ele utiliza o bicho para fazer a comparação do ser humano em situações precárias, procurando lixo como um animal. Oi, aqui é a Carla e eu vou dar continuidade no que a Lucilene estava falando sobre as relações do poema O Bicho, de Manuel Bandeira, com o artigo A Violência Cega, reflexões em torno de ensaios sobre a cegueira, de José Saramago, do autor Gilberto Teixeira. Além do artigo e do poema que a Lucilene comentou, a gente também vai relacionar com uma entrevista que o escritor José Saramago ele cedeu para o programa brasileiro Roda Viva. Essa entrevista aconteceu em 2004. E antes da gente relacionar, a gente precisa retomar algumas coisas. A gente tem que lembrar que, segundo o artigo de Teixeira, o Estado é o primeiro a cometer a ação de violência contra a sociedade, com suas regras e leis que não funcionam e que sempre atua para favorecer um pequeno grupo de pessoas, geralmente ao grupo de poder. Grupo esse, o qual é dividido as riquezas desse Estado e o qual sempre quer mais. Dessa forma, não há a devida distribuição dessas riquezas de maneira igualitária a todos os cidadãos, fazendo assim com que alguns sejam marginalizados, vivendo com as migalhas de uma sociedade que é dominada por aqueles que buscam cada dia mais maiores riquezas, tomados por uma ambição causada por uma cegueira moral. E essas pessoas marginalizadas que vivem de migalha é retratada no poema O Bicho de Manuel Bandeira. Essas pessoas são retratadas como bichos, como animais, sendo totalmente ignorado pelo Estado. Aqui agora, fazendo uma relação com a entrevista, eu trouxe um trecho dessa entrevista onde o Saramago ele diz assim: o que acontece no ensaio sobre a cegueira é um outro tipo de reflexão.
Eu, enfim, tentei dar uma ideia do que eu queria dizer com isso. A metáfora da estátua e da pedra no Evangelho segundo Jesus Cristo. Eu estaria descrevendo a superfície de uma pedra, estátua. E a partir do ensaio sobre a cegueira, eu tentei trazer para o interior da pedra. No ensaio sobre a cegueira, eu tento saber o que está detrás da superfície da estátua. Eu quero descobrir, ir um pouco mais a fundo. Ou seja, no ensaio sobre a cegueira, ele procura ir mais ao interior, através dessa minuciosa observação que onde ele encontra as falhas, os detalhes desse sistema, dessa sociedade. E ele consegue discutir as mazelas humanas, como a corrupção, a miséria, e que é retratado no artigo e também no poema. Então, nessa obra, ele consegue discutir muito bem esses temas que são totalmente ignorados pela sociedade. Bom, essas são as nossas referências. A gente utilizou o Cândido e também a referência do artigo do Gilberto Lopes Teixeira. Então é isso. Olá, hoje vamos refletir e debater um pouco sobre algumas questões importantes presentes na obra Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago. Meu grupo é composto por mim, Isabela, pela Bruna, pelo João Lucas e pelo Rafael. Para embasar nossa discussão, tivemos o artigo A Violência é Cega, Reflexões em torno do ensaio sobre a cegueira, de José Saramago, o poema de Manuel Bandeira, intitulado O Bicho, e a live Para que serve a literatura, José Saramago e o ensaio sobre a cegueira. Essa obra de José Saramago, na verdade, diz muito sobre a nossa realidade, sobre o comportamento humano. E os acontecimentos dentro dessa narrativa é tão chocante justamente porque se assemelha demais, é muito verossímil com coisas que ocorrem dentro da nossa sociedade. Então, ao fazer uma analogia entre o ensaio sobre a cegueira e o poema O Bicho, por exemplo, vemos o quanto o ser humano, a qualquer momento, ele pode demonstrar atitudes de um verdadeiro animal, devido à situação em que ele é submetido. Ele pode perder sua capacidade de raciocínio e se entregar ao impulso, aos seus instintos, né? Para que se satisfaça ali momentaneamente, né? Isso pode ser na busca de alimento, né? Até por uma questão de sobrevivência, ou como para suprir os desejos sexuais, como vemos alguns exemplos dentro do livro. Aí, quando as circunstâncias transformam as pessoas em um bicho dentro da sociedade, quem ainda se comporta de forma humana, essa pessoa acaba ainda sendo apontada e taxada como errada, né? A gente consegue observar isso em nosso meio social e no livro temos o exemplo da mulher do médico. Agora eu passo para o João Lucas para continuar com os apontamentos. Bom, pessoal, dando continuidade ao que a Isabela falou, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o ensaio sobre a cegueira, essa grande obra do José Saramago, que inclusive fez com que ele recebesse o Prêmio Nobel de Literatura, né? O que acontece nessa obra? Numa determinada região de um país, as pessoas começam a ficar cegas. Mas não é uma cegueira comum, em que você enxerga tudo, em que você não enxerga nada, né? Tudo preto. É uma cegueira branca, né? O livro descreve como uma cegueira branca, como se você visse uma grande névoa na sua frente que te impedisse de ver as coisas como elas realmente são. Então você não enxerga nada, mas você enxerga ali uma névoa branca. E instaura-se um caos, né? As pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas não conseguem sobreviver, né? De repente, pessoas que estavam andando pelas ruas não conseguem voltar para sua casa, retornar para sua casa, né? E isso torna-se um problema, né? Porque não conseguindo trabalhar, não conseguindo voltar para casa, instaura-se um pânico, instaura-se um caos. E tudo isso desencadeia uma leva de atitudes não humanas, né, das pessoas, né, atitudes animais, digamos assim. As pessoas começam a violentar umas às outras, né,
sendo violentas, né? Ataques brutais ali, saqueiam os lugares, né? Porque não estão enxergando nada, não estão vendo nada, né? E ali, qualquer necessidade que sentem, né, elas se sentem no direito, né, de fazer qualquer coisa para sanar aquilo, né, diante dessa cegueira, ok? E é uma cegueira não diagnosticável. E aí o livro fala lá que uma única mulher ela é capaz de enxergar. É uma obra que vale a pena aí vocês lerem, beleza? E aí, voltando ao poema O Bicho, do Manuel Bandeira, que a Isabela comentou um pouquinho ali com vocês, dá para a gente fazer um comparativo, né? O que o poema fala ali? Ah, vi ontem um homem na imundície do pátio catando comida entre os detritos. Quando achava algo, não examinava nem cheirava, engolia com veracidade. Não era, o bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. Meu Deus, o bicho era um homem. Né? Por que esse homem estava catando comida entre os detritos? Porque, de certa forma, uma cegueira também tomou conta dele. Né? E qual foi essa cegueira? A fome. Né? A fome cegou ele e ele teve que catar comida no lixo. Né? Porque quando você tem fome, traçando aí um comparativo com nós, né, quando nós temos fome, a gente chega na nossa casa, a primeira coisa que a gente encontra pela frente, a gente come uma fruta, um pão, né? E foi o que aconteceu com esse homem, né? Se pensarmos dessa forma, né? O que ele encontrava ali na frente, ele comia, porque ele estava tomado por essa fome, certo? E aí, pessoal, vale a pena a gente pensar um pouco também no o que anda acontecendo com a nossa sociedade atualmente. As pessoas sendo cegas por ódio, por ciúme, por fanatismo religioso ou político, né, tomam atitudes ali não humanas. Né? Espalham mentiras, né, destilam ódio, tudo por conta da cegueira, dessa cegueira social que parece ter invadido e diminuído a nossa humanidade. Então, é esse comparativo que eu gostaria de trazer para vocês, que vocês pensassem, né, a respeito de Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, e sobre O Bicho, do Manuel Bandeira. Né? São conflitos humanos aí, uma crítica social, cada um tem a sua crítica, né, mas que a gente pode unir uma coisa à outra. Beleza? Então é isso. Vou passar para a próxima pessoa aqui, que a gente vai dar continuidade, né, vai trazer um novo apontamento aí. Certo? Olá, pessoal. Eu sou a Bruna e vou falar um pouquinho sobre o papel da literatura na nossa vida e também sobre as provocações que o autor José Saramago faz na obra O Ensaio sobre a Cegueira. Bom, a literatura, ela nos coloca em lugares que jamais imaginamos chegar, né? Ela tem esse papel de trabalhar com o nosso imaginário, de nos provocar, de nos fazer viajar, refletir, meditar. Ela nos provoca diversas sensações, mas ao mesmo tempo ela nos tira da nossa zona de conforto, né? E não nos deixa ser indiferentes com tudo que acontece ao nosso redor. Como foi dito na live, né? Para que serve a literatura? Ela serve para nos provocar, né? Para provocar o leitor. É uma arte que nos comove e nos faz pensar qual o nosso lugar no mundo. E o autor, o José Saramago, ele utiliza com maestria essa provocação, porque ele nos faz refletir sobre não somente sobre a cegueira física que as pessoas sofrem, mas também sobre a cegueira da alma. Né? Ele utiliza essa metáfora da cegueira para mostrar que as pessoas estão cegas para aquilo que dá sentido à vida, aos valores básicos que deveríamos ter para viver em sociedade. Então é necessário que ocorra essa cegueira física para as pessoas perceberem a cegueira da alma, que é uma cegueira mais profunda e devastadora. E nós podemos fazer também uma analogia ao que estamos vivendo hoje na pandemia, né? As atitudes das pessoas que deveriam ser pensadas em conjunto, né? Não somente de forma individual. Isso acaba prejudicando o outro, por isso que a gente não consegue se livrar dessa pandemia. Então, o autor José Saramago, ele faz essa metáfora da cegueira, né, para apontar a crueldade, a podridão das pessoas, né, a que nível as pessoas chegaram para poder se alimentar, para poder sobreviver,
Então, realmente é uma provocação, um convite a refletir sobre o nosso lugar no mundo e as nossas atitudes. O ensaio sobre a cegueira é uma grande possibilidade que a gente tem para entender o mundo e como a gente funciona quando estamos diante de algum problema, de alguma necessidade de força maior. Bom, então dando continuidade ao trabalho, eu vou falar um pouco sobre a conclusão, né? O que a gente pode concluir de tudo que foi dito? Primeiro, nós temos o ensaio, né, de José Saramago e o poema do Manuel Bandeira, né, que eles são, podemos considerar eles de certa forma atemporais, né, porque por mais que eles foram escritos há mais de 20 anos atrás, eles ainda também representam, né, uma realidade muito recente, né, que no nosso caso, né, no nosso contexto atual de pandemia, né, como a Bruna falou. O que é muito interessante na obra do Saramago, né, é porque ela representa através da ficção as mais diversas personagens do mundo real, né, como a gente tem o caso das personagens, né, as pessoas da obra, que são sensacionalistas, né, as pessoas que opinam sobre tudo, os oportunistas, as pessoas que vivem em uma bolha, os que acham que não estão no mesmo barco de quem está morrendo, né, e tudo isso reflete o que está acontecendo hoje. Eu acho até interessante, né, citar um artigo do Tarcísio, que foi publicado na revista Cult Wall, né, que ele fala que se o Saramago estivesse descrevendo o nosso momento atual, teria ficado surpreso com a quantidade de personagens e cenas que nasceram espontaneamente, chegando a superar a sua imensa capacidade criativa, né? Ou seja, inúmeras personalidades das pessoas, né? E Saramago ia ficar surpreendido, né, com o que o ser humano é capaz, de se transformar. E no poema do Manuel Bandeira, né, o autor ele aborda a questão, né, mais instintiva do ser humano, né, onde a sobrevivência sobrepõe qualquer outra necessidade, né, que nesse caso ele vê o ser humano, né, de uma forma mais animalesca, e isso a gente também consegue transpor nos nossos dias atuais. O ser humano, né, ele busca uma sobrevivência a todo custo, né, e é nessas horas que a gente vê, né, que quem tem mais poder aquisitivo passa para trás, né, quem não tem nenhuma opção. E a gente pode citar aí como exemplo, né, os desvios de cilindros de oxigênio que aconteceu em Manaus, né, as vacinas, né, mas mal sabem eles que o nosso momento, né, é de união, né, união entre verdes e vermelhos, gregos e troianos, cientista e religioso, né, e por aí vai. Então, tudo isso que foi falado, né, reforça, né, um dos vários papéis que a literatura tem. A literatura ela tem o seu papel, né, além de despertar o ficcional, né, o imaginário do leitor, ele também tem o seu papel de comunicação, né, o seu papel de interação social, no seu papel de transmitir conhecimento, cultura, né, e conseguir trazer esse diálogo, né, entre as sociedades, né, como é o caso da obra de 95, que ela consegue dialogar diretamente, né, com uma realidade de 2021. A gente espera que tenha atendido os objetivos da professora, né, e que todos tenham gostado. Muito obrigado. Boa noite, professora. Então, hoje, meu grupo, que é composto por mim, Anne, pela Débora, Eduardo e Maísa, vamos apresentar um pouco da relação que a gente fez entre o artigo A Violência Cega, entre o livro Ensaio sobre a Cegueira, o poema O Bicho, de Manuel Bandeira, e também a entrevista do José Saramago. O artigo A Violência Cega nos faz refletir sobre o romance Ensaio sobre a Cegueira, do autor português José Saramago. O livro conta a história de pessoas que repentinamente começaram a contrair um tipo de doença contagiosa que os deixava cegos, chamada de cegueira branca. Por conta disso, precisavam ser isolados das outras pessoas para que tal cegueira não se espalhasse. Entretanto, essa cegueira não passa de uma grande metáfora para nos fazer perceber a forma que agimos como seres humanos em nossa essência mais profunda e pura. É um livro que faz com que tenhamos noção do quanto nos deixamos levar
por nossos instintos em certos momentos de nossa vida, fazendo com que nossas ações sejam comparadas com a dos animais, que são irracionais. Dessa forma, encontramos a mesma metáfora no poema O Bicho, de Manuel Bandeira, já que o próprio autor utiliza a palavra bicho para se referir a um ser humano que estava agindo exatamente como um animal, do ponto de vista do eu lírico. Sendo assim, temos em ambos os textos o fato de que em nossas essências humanas, por mais racionais que sejamos na maior parte do tempo, sempre haverá o lado irracional que deixará transparecer nossos instintos, por mais desagradáveis que sejam. Então, agora a Débora vai dar continuidade à nossa apresentação, falando um pouquinho mais sobre o poema de Manuel Bandeira e relacionando ele com a obra de Saramago. Então, dando continuidade ao que a Anne estava falando, esse poema, ele trata sobre a pobreza e a condição de vida de muitas pessoas, né? A condição que elas se encontram. Relacionando o poema e o artigo, nós vemos como toda essa situação ela é uma violência, e uma violência que parte de um ser humano para com o outro. A cegueira, que é retratada em Ensaio sobre a Cegueira, pode se tratar de uma metáfora, que ela representa que cegos nós estamos para aquilo que dá sentido à vida humana, e que valores como a solidariedade, a generosidade, a empatia se perdem, e o ser humano é capaz de deixar o outro em estado de miséria para garantir uma melhoria na própria vida. O livro apresenta também um grupo de cegos que eles roubam mesmo os alimentos dos outros para vender para eles mesmos. Então, eles roubam os alimentos dos outros cegos para vender para esses mesmos cegos que foram roubados. Então, eles vendem em troca de itens pessoais, e sendo que a quantidade de comida que eles roubavam, eles não seriam capazes de consumir. Mesmo assim, eles roubavam para vender e garantir uma mísera melhoria na própria vida, sabendo que isso poderia custar a saúde de outro ser humano. E é uma situação que se aplica à realidade, já que muitas pessoas garantem o próprio luxo, ainda que não sejam capazes de usufruir desse luxo, e deixam que muitas pessoas morram pela miséria. O poema ele foi escrito na década de 40, que foi quando a desigualdade social estava muito grande, não que não esteja agora, né? E o capitalismo estava em ascensão. Sendo assim, nós observamos então que esse poema ele é uma crítica à realidade do país, e que nós vemos que essas pessoas realmente eram esquecidas ou humilhadas até mesmo pelo restante da sociedade, que as tratavam mesmo como bichos. Então, essa é a mensagem que o poema passa sobre a situação dessas pessoas, a situação que elas viviam e a capacidade de um ser humano praticar essa violência contra o outro. Ao relacionar o artigo A Violência Cega com a entrevista de José Saramago, feito no ano de 2003, é importante ressaltar a metáfora usada pelo autor ao escrever essa história. Eu acredito que todos que leram, de alguma forma, entenderam a verdadeira mensagem que José Saramago pretendia deixar com a doença contada e relatada na obra, que foi a cegueira, né? As pessoas ficavam cegas do nada, como se realmente fosse um vírus, alguma coisa que estava no ar ao tocar, ao se aproximar das outras pessoas que estavam cegas, você consequentemente ficava cego. E a intenção dessa metáfora usada pelo autor foi demonstrar que essa cegueira, na verdade a gente fica cego, as pessoas ficavam cegas, estavam cegas, né? Dos valores básicos da solidariedade social, da empatia, da generosidade, que era uma cegueira que estava corroendo e desumanizando a cada dia as pessoas.
É importante lembrar também que quando as pessoas começavam a ficar cegas, elas perdiam o controle de tomar as suas próprias decisões. Talvez isso serviu para ajudar as pessoas a mudarem suas próprias, entre aspas, né, visões. Eles realmente tinham algo para aprender com o que estava acontecendo. Uns pioraram e outros conseguiram entender que sentir compaixão pelo próximo às vezes é tudo que a gente pode fazer. Bom, dando continuidade ao que a Maísa disse, o artigo ele recorre bastante ao tema da violência, né, que é trabalhado nesse romance Ensaio sobre a Cegueira. Então, a violência, ela é algo inato do ser humano, né? No artigo a gente lê que a violência está sendo trabalhada ali como algo inato do ser humano, é algo que não dá para ser erradicado da natureza humana. A gente pode diminuir, saber controlar essa violência, essa agressividade, mas não é algo que dá para se extinguir, né? Não tem como deixar de existir a violência, porque ela faz parte da natureza humana. E o artigo, assim como a entrevista, nos faz pensar sobre quanto a literatura pode nos fazer refletir e mudar de opiniões. Na entrevista, o Saramago fala sobre o fato de que a literatura, ela não pode mudar o mundo. Ela muda pontos de vista, ela faz a gente refletir, mas ela não muda o mundo de verdade, né? Então, o artigo ele está falando sobre a violência, que faz parte dessa natureza humana, e ela é trabalhada no romance. Então, a gente chega à conclusão de que realmente a literatura ela não pode mudar o mundo, porque a gente pode ler milhares de livros, refletir sobre inúmeros assuntos, inúmeros temas, e ainda assim a gente não vai simplesmente, a gente pode discutir muito sobre a paz, ler muito sobre tudo, mas a gente ainda vai ter aquela porcentagem de violência ali dentro da gente, né? Na hora que a gente precisa, a gente segue um pouco dos nossos instintos mais primitivos, e aí a violência, ela não tem como ser erradicada, porque ela faz parte da nossa real natureza. Portanto, a gente pode refletir sobre muitas coisas, ler muitos livros, mas a gente não pode realmente mudar aí a nossa natureza e como a gente realmente é. E é isso, gente. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o poema O Bicho, de Manuel Bandeira. Então, o poema O Bicho ele foi escrito pelo autor brasileiro Manuel Bandeira, que é um poeta reconhecido na literatura nacional e que também fez parte do modernismo brasileiro. Esse poema ele foi escrito no ano de 1947 e ele retrata a realidade social do Brasil na década de 40. Antes de iniciar a análise, eu vou fazer a leitura desse poema. O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então, o poema ele é um relato do eu lírico que pensa estar vendo um bicho procurando comida entre os detritos em meio àquela imundície, né? Mas que no fim, ele se dá conta de que não se tratava de um bicho, mas sim de um homem procurando comida no lixo, né? Esse poema é um poema pequeno, só que ele tem um poder de nos chocar com a realidade relatada. Ele mostra, né, a habilidade do autor de encontrar as palavras certas para nos causar um espanto e também uma comoção. E nele, o Bandeira ele faz uso de uma linguagem popular acessível a todos. Então é um poema que usa uma linguagem muito simples e muito fácil de ser entendida, né? E também com uma construção poética realizada a partir de um verso livre. E agora a Larissa vai continuar falando mais um pouquinho sobre essa análise. Então, pessoal, dando continuidade à análise do poema O Bicho, nós podemos perceber que o autor ele tece uma dura crítica à realidade brasileira, né, fazendo em forma de poema um registro da miséria humana. Ele também condena o abismo social existente entre as sociais brasileiras, tendo de um lado o povo que consome e desperdiça, né, e do outro lado o povo que procura por restos para poder sobreviver. E apesar de ser uma obra escrita na década de 40, ela se faz atemporal, porque ainda se encaixa na realidade brasileira dos tempos atuais, principalmente a realidade dos grandes centros urbanos do nosso país.
Ao equiparar o ser humano a um animal, o poeta mostra a que ponto pode chegar a miséria humana, vinda da má distribuição de renda, fazendo de sua poesia uma forma de protesto ao falho sistema econômico. Oi, eu sou a Vitória e eu vou falar um pouquinho sobre o artigo que nós lemos, que é intitulado como A Violência é Cega, Reflexões em torno de ensaios sobre a cegueira de José Saramago. Esse artigo ele é escrito por Gilberto Lopes Teixeira e faz uma reflexão sobre a violência retratada na obra do José Saramago. Essa violência ela acontece tanto nos âmbitos e nas dimensões do pessoal, né, do indivíduo em si, no âmbito social e também no institucional. É característico das obras do Saramago essa profundidade filosófica e uma ampliação do mundo para a visão dos leitores. A obra toda ela enfatiza essa metáfora da cegueira, que é um evento inexplicável de se acontecer e é muito difícil de ser acreditado. A obra é muito intensa e mostra o melhor e o pior lado do ser humano. Agora eu passo a palavra para a Ju, que vai dar continuidade ao trabalho. Então, complementando o que a Vitória falou sobre o artigo de Gilberto Lopes Teixeira, nós vemos que uma das violências presentes no livro de José Saramago vem do próprio Estado, pela maneira em que eles tratam os encarcerados, que precisavam ficar isolados pela cegueira contagiosa. Então, eles precisavam ficar nessa quarentena isolada das pessoas. E eles eram muito maltratados. Eles se encontram em um ambiente de muita dificuldade e ainda mais sem enxergar e sem ninguém para dar um suporte para eles. E é a partir disso que começa uma grande violência moral, na qual todos estão muito fragilizados e eles não possuem uma colaboração mútua, cada um pensando na sua própria sobrevivência. Então, apesar já, com tudo que eles passam, eles ainda começam a se combater um com o outro. Então, vem uma violência moral muito grande. E alguns homens, eles também exigiam pelas mulheres, o que ocasionou uma grande violência física e sexual. Então, os homens achavam superiores e eles exigiam que as mulheres os satisfazessem. E essa é uma das partes mais revoltantes da obra, que a partir disso começou uma grande violência entre os opressores e os oprimidos, ocorrendo até mortes em tentativas de autodefesa. Então, o livro todo, ele se passa por muita violência. Então, é um livro, como a Vitória falou, bem pesado e bem intenso. Então, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e entendido essa relação do poema O Bicho, do artigo A Violência Cega, Reflexões em torno do ensaio sobre a cegueira. E agora vamos falar um pouquinho sobre a live, que também fala mais sobre essa obra. Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a relação do artigo A Violência Cega e o poema O Bicho. Então, vou começar falando sobre o título, né? A Violência Cega. Tem total relação com o poema O Bicho, porque a violência social que é sofrida pelo personagem do poema é cotidiana e na maior parte das vezes a sociedade não enxerga ou finge que não vê, né? E essa cegueira que não é dita de forma física, mas de forma mais lúdica mesmo, é muito oportuna, porque ao passo em que a gente não enxerga esse tipo de problema, é como se ele não existisse, né? A gente pode usar nesse aspecto o ditado popular: o que os olhos não veem, o coração não sente, né? É muito mais fácil. E um trecho do artigo que a gente pode relacionar com o poema, é quando o artigo diz: cegos estamos para aquilo que dá sentido à vida humana, aos valores que instituíram a ideia mesma de civilização, aos valores básicos da solidariedade social, a perspectiva da defesa dos mais frágeis perante a cobiça dos mais fortes. E se existe um ser humano na situação exposta em O Bicho, né, é porque o nosso senso de humanidade ele já foi perdido. Quando ter vale mais do que ser, ou quando ver alguém mais frágil que você te torna hipoteticamente mais forte, ou então quando é necessário existirem pessoas na miséria para que hajam bilionários, a gente já perdeu isso, né? E, segundamente, a gente pode ligar o poema ao artigo, é quando o artigo cita: o lugar onde os cegos serão alojados funciona como uma metáfora do próprio mundo em que os homens procuram viver como podem, lutando por míseras melhorias em suas condições de existência, ainda que isso implique em tornar mais miserável a vida alheia.
E com o poema O Bicho, a gente nota que o ser humano está sempre lutando pela sobrevivência, né? Tanto o rico que luta para aumentar as suas riquezas e não perder as suas fortunas, né? Quanto o pobre, o miserável que procura comida nos detritos para se manter vivo. É aquela precisa disso, né, para sobreviver, é o instinto de sobrevivência. E o que diferem os dois são o exagero, porque de um lado há muita escassez e do outro, como o exemplo, né, quando um desperdiça comida, não se importando se aquele alimento poderá saciar a fome do próximo, né? A falta da convivência em comunidade está presente nos dois textos. O egocentrismo tomou conta da humanidade que faz a gente civilizado. E essa crítica é quase palpável nos dois textos. E por fim, né, o artigo termina com uma frase de efeito. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E essa frase, fusionada com o poema de Manuel Bandeira, nos desperta a da importância e a gente a se atentar ao próximo, a enxergar os problemas alheios e não banalizar a dor das outras pessoas, né? Transformar absurdos como pessoas comendo lixo em algo comum faz da gente só animais, mais bichos do que o cão, do que o gato, do que o rato, né? Porque é a generosidade, a empatia e a humanidade que torna a gente humano. Então, não ter isso, banalizar a fome do outro, o outro comendo lixo, banalizar isso, transforma a gente em bicho também. E é isso. Bom, pessoal, e por fim, eu, Camila, vou fazer um apanhado sobre essas temáticas que foram tratadas no artigo, também, de certo modo, no poema, e que foram abordadas na live do Rodrigo e da Gabriela sobre o do José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. A Gabriela, ela diz, né, ela argumenta que a literatura é muito importante, pois ela nos faz refletir sobre tudo, ela nos causa sentimentos e nos leva para mundos paralelos, e por isso a literatura é extremamente importante para o ser humano. Já em relação ao livro de José Saramago, né, Ensaio sobre a Cegueira, ela faz o seu enredo, a sua narrativa, faz alusão ao ser humano como um animal, como em certos contextos extremos aflora esse sentimento animalesco do ser humano, né? Aflorando esse seu instinto animal. Então, os romances, ela também argumenta, né? Eles argumentam que os romances do Saramago são grandes provocações nesses quesitos, como, por exemplo, o Ensaio sobre a Cegueira, sobre esse instinto animal do ser humano, o que eu não vejo no outro, né? Até o que ponto o outro nos representa e nos compõe. Então, o Ensaio sobre a Cegueira seria sobre isso, né? Que funciona como um espelho e enxerga todos os defeitos do próprio leitor. Né? O leitor, ele enxerga ali naquela narrativa os seus próprios defeitos, né? Que a cegueira não está somente no fato de não enxergar, ela vai muito além disso, que a cegueira é a negação do outro, pois além do fato de a pessoa não enxergar, ela não enxerga o outro, não enxerga a necessidade do outro, a noção de empatia, de altruísmo, ela simplesmente não existe ali naquele contexto, né? E também o livro, esse romance, ele faz uma crítica ao Estado, ao capitalismo, à igreja, todas esses pilares aí da sociedade. O José Saramago, ele apresenta essa crítica velada, né, em sua obra. Ele também argumenta que é um livro extremamente atual e atemporal, pois as suas temáticas, elas podem ser retomadas, lidas em diversos períodos da história, que sua temática ela vai continuar atual, pois essa questão da empatia inexistente, né, essa questão do egoísmo, desse instinto animalesco mesmo do ser humano, né? Então são temáticas extremamente atuais e atemporais. E no contexto atual, que a gente consegue fazer uma ligação com a pandemia
que estamos vivenciando, né? No sentido de que estamos sentindo a morte do outro, os sentimentos estão aflorados, vemos o desespero do outro, e também no sentido de que a negação, né? Temos de um lado um sofrimento e do outro lado pessoas que se negam a encarar, a se preocupar com os outros e vivem como se nada estivesse acontecendo. Nesses dois contextos, a gente consegue fazer essa ligação com a temática do Saramago. Né? E todos poderíamos ser, em relação aos personagens, agora nesse sentido, que também na live é explorado, que tem a mulher do médico, onde somente ela enxerga, né? Que todos poderíamos ser essa mulher do médico, bondosa, caridosa, mas que ao mesmo tempo ela é julgada e apontada, né? A gente não conseguimos ser justamente não conseguimos ser ela justamente por ter que lidar com o peso do outro, né? Com esse julgamento. Outro aspecto que também foi analisado na live e a gente relaciona, né, ao romance, seriam a ausência dos nomes dos personagens. Né? O Saramago ele coloca características que identificam essas pessoas para entender que eles são alegorias, né? Mas não se classificam elas com nomes específicos, né? Justamente para, às vezes, os leitores terem mais uma ligação, mais se identificarem de algum modo. Né? E, por fim, uma outra ligação que a gente consegue estabelecer é esse momento que vivemos, esse momento de medo da morte, enfrentando a morte cara a cara, né? No livro ela foi enfrentada. No livro tinha essa praga, né, entre aspas, essa peste da cegueira que estava tomando conta, estava afetando as pessoas, e no momento real de pandemia do coronavírus a gente enfrenta esse mesmo dilema, o medo da morte, esse enfrentamento, né, dessa peste. Então, com essa live a gente conseguiu estabelecer várias conexões aí e vários pontos reflexivos sobre a obra de José Saramago. E pessoal, espero que vocês tenham gostado. Professora, a gente estabeleceu aí, então, os pontos principais e relacionados à obra e análise dos aspectos do romance. Até mais!